Olá! Que bom ter a sua companhia aqui neste nosso espaço de reflexão. Hoje, a gente mergulha na solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. É um convite, né, para a gente ir ao coração da nossa fé, a Eucaristia, essa presença tão viva de Jesus. Isso mesmo. E é bom lembrar que a Eucaristia não é só um rito, né? É fonte de vida, é comunhão, é força que transforma. A ideia, então, é a gente conversar sobre as leituras bíblicas de hoje. Tentar achar juntos aquela faísca, sabe? Aquilo que conecta a palavra com o nosso dia a dia, de um jeito simples, mas profundo. Exato. É um convite a redescobrir o essencial mesmo, o amor de Deus que se doa totalmente. Vamos começar lá no Gênesis. Tem uma figura bem interessante ali, Melquisedeque. O texto diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele abençoa a Abrão, né, com pão e vinho. É fascinante essa figura. Melquisedeque, ele meio que antecipa Cristo, sabe? Prefigura um sacerdócio diferente. Não é um sacerdócio de família, de linhagem, mas um baseado no serviço, na bênção, na partilha do básico para a vida, pão e vinho. É interessante como a graça pode vir de onde a gente menos espera, né? Pois é. Isso faz a gente pensar, será que nós também não somos chamados, cada um do seu jeito, a esse sacerdócio da vida cotidiana? Tipo, oferecer o pão da solidariedade, o vinho da alegria, a bênção de um cuidado com o outro. Talvez justamente onde não se espera. Exatamente. E talvez uma forma prática de viver isso seja se perguntar: onde eu posso ser essa fonte de bênção essa semana? Onde eu posso oferecer meu pão e vinho? Pode ser um tempo de escuta, um gesto de ajuda, uma palavra de ânimo. Talvez para alguém que nem imagina receber isso da gente. Essa ideia de serviço, de doação, leva a gente para a segunda leitura, lá de Coríntios. Paulo lembra as palavras de Jesus na última ceia: "Fazei isto em memória de mim". Mas o que essa memória significa mais fundo? Ah, esse é um ponto-chave. Memória aqui não é só recordar algo que passou. É mais, é atualizar, sabe? É trazer para o agora, fazer presente e atuante hoje o mistério da entrega de Cristo. A paixão, a morte, a ressurreição, como Paulo mesmo diz, né? Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Eucaristia faz o amor acontecer agora. Então a Eucaristia vira tipo um programa de vida, né? Se Cristo se partiu como pão por nós, o chamado é para que a gente também se deixe partir pelos outros. Em gestos de amor que às vezes custam, exigem doação. É um desafio. Com certeza. E talvez uma coisa prática. Depois de cada Eucaristia, parar um pouquinho e perguntar: como eu posso viver hoje o que eu celebrei? Buscar um gesto, mesmo pequeno. Um perdão que dá difícil, uma ajuda que ninguém pediu, um encorajamento. Viver a Eucaristia fora da igreja, né? E aí a gente chega no Evangelho de Lucas, a multiplicação dos pães e peixes. A multidão com fome, o dia acabando, e Jesus desafia os discípulos. Dá-lhes vós mesmos de comer. E eles, só 5 pães e 2 peixes. Dá para imaginar a sensação, né? Total. Uma sensação de impotência, talvez. Mas olha os gestos de Jesus. São muito significativos. Prefiguram a Eucaristia. Ele pega o pouco que tem, ergue os olhos para o céu, abençoa, parte e dá para distribuir. O milagre acontece com a colaboração humana, sabe? Nasce da partilha do pouquinho que se tem. E o resultado? Abundância. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Impressionante. Isso fala muito pra gente hoje, né, diante das grandes fomes do mundo. Não só a fome de comida, mas de sentido, de justiça, de paz. Às vezes a gente se sente pequeno, impotente, mas o convite é esse: oferecer o nosso pouco com confiança. Sem dúvida. Um exercício para a gente pode ser identificar uma necessidade perto da gente, na família, no trabalho, na vizinhança, e mesmo achando que a gente tem pouco para dar, oferecer esse pouco. Nosso tempo, um talento, atenção. Confiar que Deus multiplique esses gestos de amor e partilha, de um jeito que a gente nem imagina. Fica bem claro, né, como todas essas leituras apontam para a Eucaristia como o coração pulsante da vida cristã.
Ela nos chama para o serviço que abençoa, como Melquisedeque, para atualizar o amor que se doa, como Paulo ensina, e para a partilha que multiplica, como Jesus fez no Evangelho. E o fundamental é perceber que a Eucaristia não acaba quando a missa termina. Ela nos transforma. É para que a gente se torne nós mesmos pão partido para a vida do mundo. A adoração continua quando a gente se torna presença eucarística, um para o outro, em gestos concretos de amor, de serviço. Fica então essa reflexão para a nossa semana. Como é que eu posso ser pão partido, ser alimento e presença de amor onde um estiver? E talvez pensar também, onde é que a gente já é alimentado pelo pão partido dos outros? Muitas vezes a gente nem percebe essa graça do dia a dia, né? Reconhecer e agradecer também faz parte dessa dinâmica. A gente agradece muito a sua companhia nessa nossa conversa. Se essa reflexão tocou de alguma forma, deixe seu curtir e compartilha com a gente aí nos comentários como é que você busca viver a Eucaristia no seu cotidiano. A sua partilha sempre enriquece a nossa caminhada. Até a próxima!